A graça e a paz do Senhor. Deus nos abençoe em mais esta pregação da sua palavra. Hoje vou meditar em Atos capítulo 15, versículos 35 a 41. Diz assim a palavra do Senhor: E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: Tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que, desde a Panfilha, se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Na matemática de Deus, muitas vezes dividir é multiplicar. E é isso que nós vamos ver nesta mensagem. Paulo e Barnabé, duas pessoas maravilhosas e abençoadoras, foram escolhidos por Deus para levar a mensagem até os confins da terra. Eles eram irmãos em Cristo, mas eram também amigos, porque se amavam. Existem irmãos, carnalmente falando, que se odeiam. Irmãos que passam uma vida inteira sem se comunicar com os outros irmãos. Há irmão, espiritualmente falando, que ama o irmão, mas não tanto. Há outros que gostam de estar junto. Esses são os amigos. Além de irmão em Cristo, além disso é amigo. Era o caso desses homens. Era uma equipe. Trabalhavam para o Senhor com dedicação, com alegria, com fé, se entregando, indo a sacrifícios por causa da obra do Senhor. No verso 35, nós lemos: Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia. Antioquia é uma cidade grande que fica na Síria, e dali eles tinham sido mandados para a primeira viagem missionária. Era uma igreja forte, uma igreja cheia de mestres, doutores, pessoas interessadas na pregação do Evangelho. Quando eles voltaram da primeira viagem, depois que foram até Jerusalém para a questão do concílio, voltaram para Antioquia da Síria e permaneceram ali. E ficaram ali, e o verso 35 nos diz que eles ficaram ali ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Eu vejo esse versículo com muita alegria, porque eu gosto muito da igreja. É tão bom participar, por exemplo, da escola bíblica dominical. E ver o professor ali na frente que preparou a mensagem, a palavra, o ensino com tanto carinho durante uma semana. E trouxe ali o seu material.
e expõe o seu material, e a igreja participa e se alimenta e se alegra. Eles, além de ensinar, pregavam também. Eram usados em todos os trabalhos, saíam para o evangelismo. A igreja desfrutava de grande alegria. A igreja tem lutas, a igreja tem dificuldades, mas também desfruta de momentos de festa e de alegria. Nos momentos de culto, de louvores, de oração, de estudo da Bíblia. Como é bom ver um coral cantando lá na frente, crianças cantando. É tão bom participar da igreja. Não fique fora da igreja. Mas, mesmo ali, no meio de todo aquele trabalho, houve contenda. No verso 39, adiantando um pouco, nós lemos: e tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Tal contenda houve entre eles, quem? Paulo e Barnabé. Contenda é discussão, é oposição de opiniões. Contenda não é coisa de Deus. Nosso Deus é Deus de paz. Mas Deus cuida tanto de nós que até mesmo da contenda Ele tira coisas boas para a nossa vida. Ele é o Deus que repara. Ele cuida da nossa mente, do nosso coração, das nossas palavras, dos nossos sentimentos. E o que vai acontecer aqui? Vamos ver que lições podemos tirar desta contenda que houve entre eles. Não se esqueça do título da lição: quando dividir é multiplicar. Em primeiro lugar, nós temos que lembrar que eles tinham compromisso com Deus, com o Senhor, com o dono da obra. Verso 36 diz assim: e alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos da Ásia, da primeira viagem que fizeram, por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Os irmãos se lembram desta primeira viagem, quando eles passaram pelas cidades onde eles foram apedrejados, foram presos, foram expulsos. Mesmo Paulo foi dado como morto, de tanto apanhar. Voltemos para as cidades para ver como vão nossos irmãos. Uma coisa de Deus. É uma coragem que vem lá do fundo do coração, um amor, um ardor pela obra do Senhor. Quando uma pessoa se converte, ele é novo, convertido, Satanás investe na vida dessa pessoa. Você já deve ter ouvido falar: depois que me converti, parece que as coisas pioraram, perdi o emprego. Esse foi o meu caso, logo depois da conversão. Mas depois Deus restituiu. Mas vieram muitos problemas, muitas lutas, e acontece isso na vida de muitas pessoas quando ele aceita Jesus. Ele enfrenta lutas, Satanás investe na sua vida para tirá-lo do caminho. Também outras pessoas de outras religiões, que eu quero chamar de seitas. O que é uma seita? Seita é que não aceita que só Jesus Cristo salva. É preciso outras coisas. Nós fomos salvos estando mortos em delitos e pecados. Fomos salvos nessa situação. Não há nada que pudéssemos fazer pela nossa salvação. Assim também agora. Uma vez salvo, sempre salvo. E eles trazem outros ensinamentos. Sabe que a pessoa se converteu, é mais fácil para eles. Eles não querem ter o trabalho de pegar uma pessoa do mundo para levá-lo a Cristo. Eles querem pegar uma pessoa já convertida. Então o novo convertido corre também o risco desses ataques de outras heresias. E mesmo amigos, colegas do trabalho,
que vão chegar para ele e vão dizer: você agora é crente? Eu não acredito. Deixa disso. Parentes, amigos, vizinhos, muitos até viram a cara. Por isso que é preciso ir atrás do novo convertido. Era o que Paulo queria fazer aqui. Visitá-los, fortalecê-los, ensinar a profundidade da palavra de Deus. Nesse item, tanto Paulo quanto Barnabé estavam de acordo da necessidade de visitar os novos convertidos. Precisamos ter isso em mente. Essa é a primeira lição que tiramos daqui. A segunda é que os crentes podem ter opiniões diferentes. Veja o que diz os versos 37 e 38. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Foi a primeira viagem missionária. Levaram João Marcos junto. Mas quando eles chegaram na Ásia, deu uma vontade grande, não se sabe porquê, de João Marcos voltar. E houve lá já uma dissensão por causa de João Marcos. E ele voltou. E agora Barnabé queria levar de novo João Marcos. E houve aquele momento daquele atrito entre esses dois servos do Senhor por causa de João Marcos. Talvez Paulo estivesse pensando: João Marcos, ele não vai ter força, ânimo para ir. Uma vez ele já voltou, já estávamos mais da metade do caminho e ele voltou. Ele não vai, não é bom que levemos ele. Deixa ele para outra obra que o Senhor tem para ele. Talvez pensasse assim. E talvez também Barnabé pensasse: ele não foi daquela vez, mas agora ele vai. Nós precisamos fortalecer o nosso irmão. Ele não pode ficar para trás. Quem estava com a razão? Paulo ou Barnabé? Barnabé era um homem extraordinário, um homem cheio de amor. Ele tinha desejo de ajudar as pessoas. Mesmo Paulo foi ajudado por ele. Quando Paulo se converteu, e os irmãos, os cristãos daquele tempo ficaram com medo, porque Paulo, que antes era Saulo, ele andava prendendo os cristãos, até matando. E eles tinham medo. Então eles se recusaram a ser amigos de Paulo. E Barnabé, então, trabalhou nessa situação até que toda a igreja aceitou a Paulo. Agora ele faz o mesmo com João Marcos. Ele era, assim, um consolador das pessoas, um ajudador dos crentes. Quantas vezes já preguei sobre Barnabé e levando a igreja a pensar que precisamos ter irmãos como Barnabé, conciliadores, ajudadores dos crentes. Mas eu estou falando de Barnabé, mas não quero diminuir Paulo. Paulo queria que na sua equipe tivesse homens decididos, homens fortes, homens destemidos, corajosos, que pudessem enfrentar todas as lutas. E ele tinha preocupação também de que João Marcos não estivesse preparado para aquilo. Será que ele vai suportar? É para o bem dele que talvez ele não tenha que ir, que fique para uma outra obra. Há muitas coisas que se pode fazer na obra do Senhor. É importante perceber que a contenda deles não era por causa da obra do Senhor. Não era se deveriam ir ou não ir. Eles estavam de acordo que deveriam ir. O motivo deles era para o melhor. O melhor para o João Marcos era ir, o melhor para João Marcos era não ir. Esse foi o motivo da opinião que eles tinham. Em terceiro lugar, eles arcaram, cada um deles, com as consequências da decisão que tomaram. Nós
podemos ter nossas opiniões. E eu não tenho certeza se a minha opinião é a certa ou errada. E se eu continuar firme na minha decisão, eu tenho que arcar com as consequências da minha decisão. É o que nós vamos ler nos versos 39 e 40, que diz assim: E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, uma ilha, a ilha onde Barnabé nasceu. Então fica claro que ele queria levar o evangelho para aquelas pessoas de onde ele veio, onde ele foi criado, na ilha de Chipre. Amém, amém. Quando nós nos convertemos, nós levamos o evangelho para a família, para os amigos, para os vizinhos, para as pessoas que conhecemos, mesmo enfrentando oposições, nós levamos o evangelho. Quantas vezes nós somos criticados, lá vem ele de novo, e só abre a boca para falar da Bíblia, de Cristo, de Deus. Amém. Continue assim. Barnabé queria ir para Chipre, e foi, e levou com ele João Marcos. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Nós, muitas vezes, não fazemos a vontade de Deus. Muitas vezes não fazemos. A contenda que houve entre eles não era motivada pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo não é Deus de confusão. E se fossem todos juntos, talvez fosse até mais fácil, passando todos eles pela ilha de Chipre, e depois indo todos eles para a Ásia junto. Que alegria, né? Mas não foi assim que decidiram, e por isso se separaram. Deve ter doído no coração deles a decisão que tomaram. Mas, porém, Deus atuou no meio deles. Deus atua no meio das nossas fraquezas. Mesmo estando fazendo a vontade de Deus, muitas vezes, por causa dos nossos ímpetos, das nossas opiniões, nós fazemos coisas mais do jeito que entendemos do jeito que Deus quer. Mas Deus olha a nossa intenção. Mesmo errando, lá no coração de Paulo e Barnabé estava o interesse em levar a mensagem de Deus. Por isso é que Deus operou na vida deles. E Marcos foi com Barnabé para Chipre e fizeram ali uma grande obra, abençoando muitas pessoas. E Paulo partiu com Silas e também foram grandemente abençoados em toda a viagem que fizeram. Marcos é o que escreveu o Evangelho, o segundo Evangelho. Eu gosto muito do Evangelho que Marcos escreveu, o Evangelho de Jesus Cristo, inspirado por Deus, escrito por Marcos. E eu até aconselho as pessoas que vão começar a ler a Bíblia que comecem pelo Evangelho de Marcos. É mais simplificado, é uma leitura rápida e é profunda. Então Marcos cresceu na fé. Glórias sejam dadas a Deus. E Silas, que acompanhou Paulo, também cresceu, se tornou pastor. Ele era muito feliz na obra do Senhor, ele era fiel e leal e corajoso e enfrentou todas as dificuldades junto com Paulo, passaram por lutas, fugindo muitas vezes dos perseguidores, e assim foi crescendo mais e mais Silas, o grande companheiro e amigo de Paulo. Ele foi preso, mas permaneceu firme. A contenda se tornou em bênção. Todos foram abençoados pelo sábio Deus. Quero concluir esta mensagem. A obra de Deus foi realizada. E quem sabe ainda em maior número de pessoas puderam ouvir a palavra de Deus.
A matemática de Deus é diferente da matemática do mundo. Dividir para o mundo diminui. Dividir para Deus, muitas vezes, aumenta. Quantas vezes aconteceram isso em igrejas? Que depois de uma divisão nascem outras igrejas daquelas divisões. Paulo e Barnabé se dividiram, mas o resultado foi multiplicação na obra do Senhor. Em vez de saírem 2, saíram 4. Em vez de atenderem 2 regiões, atenderam 4 regiões. Paulo e Barnabé foram grandes homens na obra do Senhor. Mais tarde vão viver juntos de novo na obra do Senhor. Irmãos, nós somos vasos de barro. Nós estamos na mão do grande oleiro que é o Senhor. É Ele quem manda na nossa vida. Ele que faz, refaz, quebra. Se não ficar bom, faz de novo, até que esteja pronto para a obra que Ele quer. É Ele que vai colocar as bênçãos na nossa vida para que sejamos vasos de bênção. Nós precisamos confiar na obra de Deus em nossa vida. E as provas que vêm para nos fortalecer. Precisamos estar cônscios da nossa fragilidade. Somos fracos e dependentes. E se nós tivermos essa consciência, Deus nos fortalece. Deus nos usa na sua obra. Nós não podemos usar a nossa fragilidade como desculpa para não ir fazer a obra. Nós precisamos entregar a nossa nulidade a Deus, que Ele faz a obra em nós. Precisamos olhar para o alvo que Deus mesmo propôs para nós, que é pregar o Evangelho. Olhar aquilo que temos que fazer e nos fortalecer, nos enchermos de Cristo. Precisamos viver uma vida que agrade o nosso Salvador, que agrade o nosso Deus em tudo. Que Deus te abençoe e te use. E que, se houver contendas na tua vida, deixe na mão do Senhor. Entregue tudo para Ele e Ele tudo fará. Amém? Deus abençoe, meus irmãos.